Olá, na aula de hoje falaremos sobre coesão. O que é coesão? A coesão é aquele elemento de coerência que garante a ligação entre palavras, frases, orações e entre parágrafos, ok? Então, quando eu gosto muito de começar a pensar no tema coesão com o seguinte poema. O poema chama-se Proclamação e é do Arthur da Távola. O poema diz o seguinte: proclamo E diante do ou. Sou E, não ou. Sou, se só. Veja que a primeira impressão que a gente tem é que a gente não entendeu nada. Nada, absolutamente nada, que não tem coerência. Opa, o que é isso aí? O que está escrito aqui? Né? Mas acontece que se a gente começar a ver algumas palavras devagar, a gente começa a dar sentido. Por exemplo, proclamo o E. O que é o E? O E é aquela palavra que faz ligações, né? Então eu uso o E para fazer ligações, para fechar enumerações. Ok. Né? Outros poderão até mais profundamente dizer que é uma conjunção aditiva. Diante do ou. O ou, o que é o ou? Eu uso o ou quando eu tenho dois caminhos diferentes, quando eu tenho que fazer uma opção, quando eu tenho uma dúvida, né? Então, opa, já fez sentido. Eu proclamo soma, divisão, diante da dúvida, diante de ter ou alternativa, né? Sou E, então eu sou essa soma, não ou, eu não sou divisão, eu não sou, né, caminho, eu não tenho que escolher, né? Sou, se só, quer dizer simplesmente isso. Aí a gente olha para o poema e fala, poxa, fez sentido, né? E nessa dele fazer sentido, ele fez sentido por quê? Porque nós pegamos palavras que normalmente a gente não usa nesse espaço, né? Foram substantivadas, né? O E e o ou, mas carregamos com ela o sentido que ela carrega numa oração que às vezes a gente não repara, né? Então, essas palavras, né, no caso do poema, essas conjunções, elas são por natureza elementos coesivos. Por quê? Porque elas entram, né, elas fazem a ligação do texto. Então elas não estão no texto à toa, elas estão para dar mais significado ao que está posto ali, ao que está escrito ali. Mas não são só as conjunções que são elementos de coesão. Qualquer palavra que faça ligação, né, entre parágrafos, entre orações, em qualquer palavra, né? E aí é bom que a gente analise alguns textos diferenciados e comece a perceber isso. Às vezes eu faço uma enumeração e lá embaixo eu falo assim, tudo isso, então, vira elemento de coesão. Então a coesão é qualquer palavra que faça sentido, né, que ajude no sentido que amarre o texto. Quando a gente fala de coesão, é disso que a gente está falando.